ainda não tem uma guerra deflagrada, mas alguns especialistas afirmam que é uma questão de tempo para que a China anexe a Taiwan, ou seja, invada a ilha de Taiwan, que é uma ilha pequena, né, que está a 160 quilômetros do continente da China, e obviamente venham e tomem esse país que é independente, é uma potência do ponto de vista tecnológico, e a China tem um grande interesse sobre isso, eu vou dizer depois. Agora, o que esses três conflitos têm em comum? Eu estou no Brasil, sim, estou na minha casa em São Paulo. O que esses três países têm em comum? Vamos lá. O que essas três guerras têm em comum? Rússia versus Ucrânia, Israel versus Hamas e China versus Taiwan. Eu quero perguntar aí, ó. Coreia do Norte versus Coreia do Sul. Esse é um conflito já muito mais antigo e a Coreia do Norte vive falando, mas na verdade eles não têm como entrar, porque se eles fizerem isso, os americanos acabam com eles, né? Mas é uma ameaça constante também. Mas esses três focos que eu citei, gente, eles são guerras que estão acontecendo e uma que é iminente. O que esses três focos têm em comum? Vamos lá. Território? Sim, todos estão, mas o que eles têm em comum? Vamos lá, se alguém vai conseguir entender essa pergunta, embora seja muito ampla, né? Sabe o que eles têm em comum, gente? Os americanos estão envolvidos em todas elas. Por exemplo, Rússia versus Ucrânia. Como é que os Estados Unidos estão nessa guerra? Estão apoiando a Ucrânia contra a Rússia. Apoiando com armas, com dinheiro, assim como a OTAN, né? Todos os países da OTAN. Tudo bem. Israel versus Hamas. Quem é que está apoiando Israel? Contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra o Irã? Os americanos. E do lado de quem que está China versus Taiwan? Do lado de quem que estão os Estados Unidos? Do lado de Taiwan. Tanto é que nesse dia 13 de janeiro, né, 3 dias atrás, a eleição acabou e o vice-presidente acabou ganhando a eleição e ele é aliado dos americanos. Agora, por que eu estou fazendo essa pergunta e, na verdade, já trazendo esta resposta? Eu quero dizer para vocês, gente, que o que o mundo está tentando fazer, principalmente este bloco que fica mais do leste europeu e até o Oriente, né, Oriente Médio, depois o Oriente mesmo, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando enfraquecer os Estados Unidos, fazendo com que ele gaste muito dinheiro para poder defender, para ser o xerife do mundo, os seus aliados, e obviamente, dentro do seu próprio território, os Estados Unidos está vivendo uma crise de inflação, uma crise séria, né, de infraestrutura, uma crise de empregos, está havendo desempregos, está havendo muita gente morando na rua, coisas que no passado não acontecia. Eu quero ler para vocês uma matéria de novembro de 2013 da revista Economist, que é uma das principais revistas de comentário político e econômico do mundo. O título da matéria é Ucrânia e Israel. Pode a América ainda defender Taiwan? Olha, o que ele está dizendo. Estados Unidos já estão envolvidos na guerra da Ucrânia contra a Rússia e de Israel contra o Hamas. Será que ele aguenta entrar em mais uma frente de guerra que é para defender Taiwan? E aí o subtítulo da matéria diz assim: o poder americano está sendo estendido para fora do país e diminuído em sua própria casa. Uau! Aí a matéria vai continuar dizendo assim: quando Joe Biden entrou na Casa Branca, sua prioridade era estabelecer um relacionamento estável com a Rússia e acabar para sempre com as guerras no Oriente Médio.
É isso que o Biden queria, né? E concentrar a sua economia com a rivalidade com a China. Não funcionou. A Rússia invadiu a Ucrânia, o Hamas atacou Israel, e como a América ajuda os seus aliados, será que ainda pode defender a Taiwan? Estrategistas se preocupam com uma janela de vulnerabilidade, enquanto a China tem investido enormemente em novos equipamentos militares com o objetivo de ser o mais equipado país do ponto de vista militar até o ano de 2030. Isso é parte de uma matéria que eu li hoje, mas que é de novembro de 2023. Mordei um gelinho aqui, desculpe. O que essa matéria está falando é algo muito sério. Porque, gente, os americanos, eles são tão mais poderosos, mas tão mais poderosos, do ponto de vista bélico, que os outros países, se somar o exército de China, Rússia, Turquia, não dá para começar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm milhares de aviões com poder de destruição extraordinário. Muitos porta-aviões, muitos destroyers, assim, submarinos nucleares. Eu estava nos Estados Unidos recentemente, tive que voltar por conta do adoecimento repentino do meu sogro, que acabou vindo a falecer. Mas eu estava lá e eu estava mergulhando nos muitos sites que falam, americanos, que revelam as armas, os aviões, os bombardeiros, o que eles têm de arma para, eventualmente, se entrar numa guerra, destruir os seus inimigos. Então eles têm armas tão poderosas, por exemplo, tem um avião chamado B-21. Esse avião, ele tem, assim, muitos mísseis, mas tem um míssil dentro dele, que este míssil guarda 9 ogivas nucleares. Então, quando ele é solto, ele se divide em 9 mísseis, cada um deles carregando uma ogiva nuclear que vai ser teleguiada até uma cidade, por exemplo, do seu inimigo. Então, um míssil desse avião, que voa a 21 mil quilômetros de altura, ele é indetectável, no inglês esse é um termo que chama stealth. Só esse avião ele é capaz de acabar com muitas cidades importantes, por exemplo, na China, caso ele entre em guerra com a China. Então, os inimigos, sabendo disso, o que eu quero dizer para vocês é que estas guerras que estão acontecendo tudo agora não são aleatórias, gente. Elas são guerras que estão sendo orquestradas pelos inimigos dos americanos, que sabem que não podem enfrentar os americanos no mano a mano, mas se eles entrarem contra alguns parceiros e aliados dos americanos, eles vão ter que gastar dinheiro. Então, Rússia está tentando anexar a Ucrânia, não é? O Hezbollah, juntamente com o Hamas, juntamente com o Irã, estão tentando destruir Israel, e os americanos estão tendo que mandar as suas tropas. E isso custa muito dinheiro. Você transportar milhares de soldados, você transportar porta-aviões, como eles tiveram que fazer, isso tudo tem um custo diário de uma guerra desta de bilhões de dólares por dia. Então, o que a revista Economist está dizendo é que será que os americanos vão aguentar se entrar uma terceira guerra, China e Taiwan? Por quê? Porque dentro do seu próprio país, a economia está indo de mal a pior, tá? Agora, um general americano, ele falou que é inevitável que os Estados Unidos e a Rússia entrem em guerra com a China. Desculpe, Estados Unidos e a Rússia não. Que os Estados Unidos entrem em guerra com a China até 2025. Segundo ele, nós estamos vivendo num momento de transição, né, de poder. E ele então comenta que todas as vezes que o império teve que cair,
Desde a antiguidade, por exemplo, antes do Império Romano cair, muitas guerras aconteceram dentro do seu próprio território que fizeram com que os romanos eles não conseguissem manter o poder. Aí ele corre mais para frente e fala, por exemplo, que a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, elas foram fundamentais para acabar com o Império Britânico. E surgiu uma nova potência no mundo, aliás, duas, né? De um lado os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética, tá? Então, o que ele está dizendo, esse general, um general americano, é que todos esses sinais que estão acontecendo apontam para o declínio americano. Primeiro, o declínio econômico, tá? Nos Estados Unidos nós temos uma inflação altíssima, como faz muitos anos que não tem, tá? 7% ao ano nos Estados Unidos é impensável. Falência de marcas poderosas, entendeu? Grandes lojas, grandes indústrias, né? O aumento da pobreza e da criminalidade. O declínio moral e político, tudo isso esse general fala, né? E a dificuldade no envolvimento dos americanos nos diversos campos de batalha, tá? Então, paralelamente a isso, gente, o que está acontecendo? A China está se tornando a potência mais hegemônica do mundo. Eu vou dar para vocês aqui dados, né, da economia, que é importante que vocês saibam, tá? Em março de 2018, Donald Trump, ele se levantou numa guerra contra a China, tá? Muita gente criticou o que ele estava fazendo, mas o que ele fez? Ele simplesmente começou a taxar os produtos chineses, porque na China, as pessoas, todos os produtos feitos na China é mão de obra baratíssima, muito barata. E eles então vendiam para o mundo inteiro com preço imbatível, né? Porque aquilo que é produzido nos Estados Unidos, por exemplo, tem que pagar muitos impostos por conta dos direitos trabalhistas. Na China não tem esse negócio. Então, o valor inicial, né, dessa sobretaxa que viria sobre os produtos chineses passou a ser de 50 bilhões de dólares em aumento de impostos por ano, tá bom? E, obviamente, começou essa guerra entre Estados Unidos e Rússia. Desculpe, entre Estados Unidos e China, né? Tô lendo aqui os dados. Eu vou dar para vocês aqui dados da balança comercial entre Estados Unidos e China, tá? No ano de 2018, tá? Porque, apesar de toda essa guerra, de tudo isso aí, saibam que o maior comprador da China são os americanos. E hoje, atualmente, os maiores compradores dos Estados Unidos são a China, tá? Então, apesar de eles estarem competindo por hegemonia, eles, obviamente, eles dependem um do outro. Mas olha os dados, tá? Os americanos venderam, nesse ano de 2018, 120 bilhões de dólares para a China. 120 bilhões de dólares só para a China. Mas a China vendeu, no mesmo ano de 2018, 539 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Ou seja, nessa comparação, a China ganhou em 419 bilhões a mais do que os Estados Unidos. Então, a verdade é que a China está ampliando o seu mercado no mundo inteiro. Por exemplo, no Brasil, para quem o Brasil vende mais? Vocês têm ideia? China. Mas para quem a China vende mais aqui no Brasil? De quem o Brasil compra mais? Da China. E a China está ampliando cada vez mais o seu mercado. E agora a China começou a botar as mangas de fora em relação a Taiwan. Aí as pessoas vão dizer, pô, mas por que a China está tão interessada numa ilhazinha de nada, pequena, de nada? Simplesmente porque hoje a China está interessada no desenvolvimento de tecnologias de ponta. E vocês saibam que Taiwan é o maior produtor mundial de chips e de supercondutores para computadores, para todo tipo de equipamento que envolva a computação. Então, o que a China quer? Ela quer tomar Taiwan,
A economia de Taiwan é uma economia pujante, mas não é financeira que ela está querendo. Ela quer a tecnologia. Ela quer a China se tornar a detentora dos segredos das produções dos grandes chips e dos supercondutores. Então, tudo que o Biden sonhou no início do mandato dele deu para trás. Porque o que ele queria? Estabilidade com a Rússia. A Rússia entrou contra a Ucrânia e ele teve que romper com a Rússia. Estados Unidos que estão bancando a Ucrânia financeiramente, mandando armas. A OTAN entra junto, mas não tem comparação. Entendeu? Do ponto de vista de Israel, obviamente, os americanos tinham que defender Israel. Porque Israel tem poder financeiro, tem poder bélico, mas o Irã está mandando armas e está mandando seus aliados irem contra Israel de uma maneira que Israel não poderia enfrentar isso tudo sozinho. Então, como consequência, meu povo, os Estados Unidos estão tendo que entrar nesta guerra. E, obviamente, a China está fazendo hoje exercícios militares agressivos na costa ali do Mar da China no sul e está realmente ameaçando de invadir Taiwan. Agora, saiba de uma coisa: se a China invade hoje, os americanos vão ter que entrar nessa guerra.